Cara, Deus mudou. Tipo, lá atrás ele parece mais severo, jogando ação, envia a praga, destrói a cidade inteira e no novo ele tá de boa, cheio de amor, abraçando o pecador. O que aconteceu naquela página em branco que parece que Deus ficou tão diferente de uma hora pra outra? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Nós vamos responder a pergunta: Deus mudou? E você vai sair daqui com essa resposta. Mas antes de começar, você tá no projeto 3 ou mais, eu sou o Lucas e você não tá me vendo porque enquanto eu gravava esse vídeo, meu celular queimou, não funcionou mais aí, por isso que a gente tá mais de um mês sem vídeo aí no canal, mas eu não parei, você não tem a minha cara, mas tem o meu avatar, eu lembrei que eu sei desenhar e o GPT ajudou um pouco, então tá aqui mais um vídeo pra vocês. Então sem mais delongas, bora responder essa pergunta, porque a resposta é muito simples, né? Não, Deus não mudou, porque ele não muda. E a Bíblia é muito clara sobre isso mais de uma vez. Em Malaquias 3:6 Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E em Hebreus 13:8 é reforçado: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pra sempre. Então a resposta não. Aí vem a pergunta na nossa cabeça, né? Então por que parece que Deus mudou? Porque parece. Eu não vou negar pra você não. A gente pode ter essa impressão enquanto lê a Bíblia, mas é uma impressão rasa. Quando a gente vai mais a fundo, a gente percebe que Deus é o mesmo. Porque ele não é igual a gente, né, mano? Ele não sofre variação de humor, não tem crise existencial. Ele não evolui com o tempo querendo ser alguém melhor, como se estivesse aprendendo. Não, mano, ele sempre foi perfeito. A gente muda e o mundo muda e tal, mas Deus permanece o mesmo pra sempre, santo, justo, bom e cheio de amor. O que ele prometeu, ele cumpre. O que ele condenou, ele continua condenando. E o que ele amou, ele continua amando. E o fato de Deus não mudar deve trazer um baita conforto pra vocês. Então como é que você ia saber que o que tá escrito naquela Bíblia ali, ó, que foi finalizada há 2000 anos atrás, ainda é real e vale pra gente nos dias de hoje? A certeza que a gente tem que a Bíblia é válida é justamente essa: Deus não muda. Então bora entender o porquê que parece que ele mudou. No Antigo Testamento cobre mais ou menos de 4 a 5 mil anos de história. No Novo Testamento é menos de 100. E a maior parte gira em torno da vida de Jesus, que durou 33 anos. E é por isso que no Antigo Testamento a gente tem muito mais exemplos do juízo de Deus, enquanto no Novo Testamento a gente tem menos. Mas ainda existe esses relatos que a gente vai ver mais pra frente. Tem um ponto interessante também, é que no Antigo Testamento Deus tá lidando com povos, reis e nações inteiras. E no Novo Testamento é mais um olho no olho. É principalmente com indivíduos e pessoas comuns. Quer ver? Vamos começar pelo básico, o dilúvio. Meu Deus, Lucas, como você vai defender isso? Deus destruiu toda a população da Terra, tadinho, eles nunca tinham feito natação e choveu. Calma, o dilúvio é Deus destruindo quase toda a humanidade com água. Não é como se ele chegasse do nada e falasse: vou transformar o planeta em uma piscina e só Noé vai ter o bote. Não foi assim que funcionou. A Terra tava cheia de violência, corrupção, maldade, iniquidade. Pensa em um lugar ruim, mano. Mas mesmo assim, Deus não executou o juízo de uma hora pra outra. Ele mandou a mensagem pra Noé e Noé demorou 120 anos para terminar de construir a arca. Enquanto ele pregava arrependimento, ele construía a arca e até o último segundo a gente vê na Bíblia que a porta da arca estava aberta e adivinha? Ninguém quis entrar. O povo daquela época só percebeu o seu pecado quando já era tarde demais e a porta da arca se fechou. Ninguém, por 120 anos, ouviu o chamado de Deus ao arrependimento. Eles olharam para Noé e falaram: o maluco é louco, tamo no meio do deserto, ele tá construindo um barco gigante e tá falando que vai chover. Mano, eles não creram. Eles não quiseram se arrepender. Quem comete um crime, um pecado, merece a sua sentença. E o salário do pecado é a morte. Então eles morreram porque eles não quiseram se arrepender. Mas agora bora para um exemplo que eu tenho certeza que você conhece: Sodoma e Gomorra, a cidade que foi consumida por fogo do céu. Não é como se Deus estivesse lá um dia, olhasse para essa cidade e falasse: não gostei do nome do lugar, vou destruir. Deus sabia da iniquidade daquele povo há muito tempo. Mais uma característica de Deus, como você já deve ter reparado até aqui, né? O cara é paciente, ele não destrói o povo de uma hora pra outra. Quando a medida da iniquidade dessas cidades estava cheia, Deus estava trocando uma ideia com Abraão e falou: vou destruir aquelas duas cidades. Já deu. Então Abraão fala: pô, meu Deus, se tiver 100 pessoas justas naquela cidade, poupa eles. Deus fala: tá bom. Beleza, não tinha 100. Então 30, Abraão fala: 30, por favor, 30 dá, né? Ele fala: se tiver 30 eu poupo, hein? Não tinha 30. Então 10, última tentativa, hein? É 10 ou nada. Então Deus fala: beleza. Ele manda seus anjos naquela cidade e adivinha o que a cidade faz? Se arrepende. Meu Deus, são os anjos do Senhor. Não, aquela cidade tenta abusar dos anjos de Deus, velho. Olha o absurdo do nível de depravação que tava nessa cidade. O único justo que deu abrigo aos anjos e o protegeu eles foi Ló, se eu não me engano é primo de Abraão. Então Deus destrói a cidade com Ló dentro? Não, né? Obviamente. Ele pega o único justo dessa cidade, pega Ló e sua família, tira eles da cidade, então ele derrama juízo sobre aquele lugar. Mais uma vez nós vemos Deus tentando dar chance de um povo ser salvo e esse povo não quis receber a salvação. E a lista continua, cara. O livro de Juízes é basicamente um ciclo. O povo de Israel se afasta de Deus várias e várias vezes. Eles adoram outros deuses, se rebelam, desprezam o Senhor e falam: desse Deus eu não preciso.
juízo. Então Deus se afasta e permite que o povo sofra por um tempo. Mas quando o povo se arrepende, Deus fala: não, vocês já me traíram 10 vezes, eu não aguento mais vocês. Não, mano, Deus é misericordioso, ele responde com misericórdia. Ele levanta libertadores, restaura o povo e começa tudo de novo. Esse ciclo se repete porque Deus não desiste do seu povo. E talvez você venha e me fala: não, ele só tá fazendo isso porque é o povo de Israel, né? O povo queridinho de Deus. Não, mano. Um dos melhores exemplos da misericórdia de Deus tá no livro de Jonas. Não se trata sobre o povo de Israel, se trata sobre o povo de Nínive. E sabe quem era o povo de Nínive? Um povo ruim, que fazia sacrifícios, um povo idólatra, pagão, mas também eram filhos de Deus, e Deus não queria que eles fossem destruídos. Mas Jonas queria que esse povo fosse destruído. Jonas era um profeta e Deus falou pra ele: Jonas, vá e pregue arrependimento ao povo de Nínive. Jonas virou e falou: vou nada. Se eu for lá, você vai acabar perdoando. Então Jonas foge e Deus fala: tu vai voltar aqui. Deus manda o Uber baleia pegar o Jonas e gospe ele na porta da cidade. Fala: filhão, você vai pregar arrependimento porque eu quero salvar esse povo. Então Jonas fala: tá bom, eu vou, mas eu sei que esse povo é ruim e eles não vão se arrepender. Jonas vai, prega arrependimento e fala: rapaziada, ó, 40 dias aí vocês vão ser destruídos por Deus. E o povo, ao contrário do que Jonas esperava, se arrepende das suas ações. Eles vestem panos de saco, eles fazem jejum, o povo inteiro, até os animais param de comer e se arrependem da sua conduta errada. Então Deus olha pra aquilo e fala: cara, que maravilha, 100 mil, essa cidade tinha 100 mil homens, sem contar mulheres e crianças, todos eles foram salvos do juízo porque se arrependeram. E Jonas fica indignado. Jonas não achava que aquele povo merecia perdão. Ele fala pra Deus: eu sabia, por isso que eu não queria vir. Tu é um Deus bom, compassivo, que demora em irar-se, grande em misericórdia. Por isso que eu não queria vir aqui. Se eu viesse, eu sabia que o Senhor perdoava. E Deus fala pra Jonas: Jonas, foi eu que criei eles. Eles também são meus filhos. Eles também merecem perdão. Essa é uma mensagem incrível de Jonas que tá no Antigo Testamento. Um Deus compassivo e misericordioso, que tem o desejo de salvar. E você vem me dizer que o Deus do Velho Testamento é mau? Deus é bom e justo. Mas o juízo de Deus que vem sobre esse povo que conhece a verdade e não se arrepende, também está presente no Novo Testamento. Ele não deixou de acontecer. Como Ananias e Safira, lá em Atos 5, tentou mentir para Deus vendendo o terreno e fingindo que ia entregar o dinheiro, morreu. Safira tentou mentir para o Espírito Santo, também caiu morta aos pés de Pedro, onde eles não foram obrigados a doar nada. Deus não pediu nada para eles, o problema foi a mentira. Eles quiseram parecer mais espirituais do que eles eram. Outro exemplo muito poderoso é o de Herodes. Lá em Atos 12, 21 a 23, ele faz um discurso se achando o cara e o povo começa a gritar: essa é a voz de Deus e não a de um homem. Então Herodes aceita aquilo numa boa. Ele aceita uma glória que só deve ser dada a Deus. Então na mesma hora, um anjo do Senhor o fere e ele foi morto, comido por vermes. É, paizão, pesado. Novo Testamento, justiça de Deus que não muda porque ele é eterno. Mas antes da gente ver a ligação que existe entre Jesus e a justiça divina, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é sentar o dedo no like. O canal é novo, meu celular queimou enquanto eu gravava esse vídeo, então por favor, se inscreve aí pra dar essa moral pra gente. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários alguma ideia de vídeo, porque com certeza a gente vai responder você. Então bora, sem enrolar mais, continuar, né? Qual que é a relação entre Jesus e a justiça de Deus? Porque Jesus, irmão, não é um hippie da Galileia, tá? Porque Jesus não veio quebrar a seriedade de Deus, porque ele é Deus. Não é como se no antigo Deus fosse bravo e no novo Jesus é o cara bonzinho, cheio de paz e amor, tipo um hippie celestial dizendo: relaxa, guys, que agora é só paz e amor. Porque as pessoas que enxergam Jesus desse jeito, apenas como um revolucionário, alguém que pregava apenas paz e amor, têm uma imagem distorcida de quem Jesus é. Sim, meu irmão, Jesus é amoroso, tá? Eu não tô querendo negar isso. Ele abraçou, acolheu e perdoou os pecadores, e glória a Deus por isso. Ele teve compaixão de uma multidão, ele chorou e ensinou sobre amor ao próximo, à família, e até ensinou a gente a amar os inimigos. Mas sabe o que também é verdade, que não anula tudo isso? Ninguém falou tanto de inferno quanto Jesus. Pode procurar, nenhum profeta no Antigo Testamento, nenhum apóstolo no Novo, nenhum autor bíblico falou mais sobre condenação eterna, juízo de Deus, ranger de dentes e lago de fogo do que o próprio Jesus. Em Lucas 16 tem uma das parábolas mais incríveis e pesadas ao mesmo tempo da Bíblia, do rico e do Lázaro. Recomendo você ler depois, onde o homem rico depois da morte está em tormento e Jesus não alivia esse tormento e ainda por cima descreve a dor, a distância e um arrependimento que chega muito tarde. Jesus também denuncia o pecado abertamente todas as vezes. Ele chamou os fariseus de raça de víboras, falou do juízo que viria sobre Jerusalém e purificou o templo com um chicote na
na mão, mano. A justiça de Deus não para no Novo Testamento. Jesus não passa a mão no pecado. Ele expõe o pecado com clareza e oferece um caminho para a salvação, mas sempre deixa bem claro o que espera aqueles que rejeitam esse caminho. Mas só para deixar isso bem cravado na sua mente, para você não esquecer que o livro da Bíblia que mais fala sobre justiça divina está no Novo Testamento, e ele se chama Apocalipse, e Jesus está nele. Em Apocalipse 19, nós temos uma cena completamente diferente daquele Jesus que muita gente imagina. João tem uma visão tão impressionante de Jesus que eu nem vou tentar falar com as minhas palavras, eu só vou ler o que está escrito. No versículo 11, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido um manto encharcado de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Cara, esse é Jesus. É a visão de um guerreiro, é a visão de alguém poderoso, é a visão de um Deus que vem trazer justiça sobre a terra. Ele veio a primeira vez para salvar, ele mostrou para nós o caminho, ele morreu em um madeiro e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele chamou todos nós, todo mundo ao arrependimento. Então ele subiu aos céus, e quando ele voltar, voltará para julgar como leão, para trazer justiça para todos aqueles que não se arrependeram dos seus maus caminhos. Porque o julgamento final escrito em Apocalipse vai muito além de uma cidade ou um povo específico. É o mundo inteiro diante do trono do justo juiz. Em Apocalipse 20 nós vemos aquilo que é chamado de grande trono branco, onde todos os mortos, grandes e pequenos, estão diante de Deus, e os livros são abertos, e cada pessoa será julgada segundo as suas obras. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E quem está conduzindo esse juízo é Jesus, o mesmo que estendeu a mão pro leproso, o mesmo que perdoou aquela mulher adúltera, o mesmo que chorou no túmulo do seu amigo Lázaro. Esse mesmo Jesus será o executor da justiça final. A gente não pode esquecer que a narrativa da Bíblia é única. Não são dois testamentos diferentes onde os deuses ali presentes são totalmente opostos. Não, é o mesmo. A cronologia bíblica é isso, tudo aponta para Cristo, e tudo isso fala para nós. Tem um caminho para salvação, e para aqueles que não se arrependem, tem o juízo de Deus. Não existe um Deus bravo e agora um Deus bonzinho. Existe um único Deus, cara. Santo, justo e amoroso. De Gênesis a Apocalipse é o mesmo cara. É o Deus que odeia o pecado e ama o pecador. É o Deus que se ira contra o mal, mas oferece salvação. É o Deus que derrubou reinos, mas também ergueu aquelas pessoas que achavam que estavam destruídas. É o Deus que julga nações, mas morreu numa cruz por cada um de nós. E é justamente na cruz onde tudo isso se encontra. É onde a linha da justiça se cruza com a linha do amor de Deus. Não é o cancelamento da justiça. É o lugar onde a justiça foi cumprida e o amor de Deus foi revelado, porque era pra gente estar lá, era pra nós estarmos naquela cruz que Cristo carregou, porque o pecado não pode ser ignorado, ele precisa ser pago, mas ao invés de cobrar de nós, Deus decidiu pagar por nós e tomar o nosso lugar. Jesus morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida. Na cruz, Deus não passou pano pro pecado. Ele olhou pro nosso erro, pra nossa vida e assumiu tudo. Isso é o amor, é a justiça, é o coração de Deus. Mas esse é o vídeo de hoje. Espero muito que ele tenha edificado sua vida. Agora você sabe responder, né, se Deus mudou ou não. Ou se você quiser, só manda esse vídeo pro seu amigo que tava te perguntando isso. Mas se você quer saber o que fazer nesse seu tempo de cristão solteiro, eu recomendo muito pra você assistir esse vídeo. Ou se você tá pensando em fazer uma tatuagem, tá tipo, mano, será que esse bagulho é pecado ou não é pecado? Aí eu recomendo você assistir esse outro vídeo aqui. Mas por hoje é isso e tamo junto.